Tá funcionando esse negócio aqui? Ah, foi. Oi, você precisa do que mesmo? Ah, era a Grécia, não é? Que você precisa pra estudar pra história? Tá, eu te ajudo. Bom, a Grécia está situada no sudeste da Europa e o seu ponto mais conhecido é o Monte Olimpo. A beleza de suas ilhas é muito conhecida pelas escaladas. Quando os turistas vão lá, eles sobem lá, sabe? Atenas, uma das capitais mais conhecidas, está situada no Mar de Egeu. Planícies também são encontradas no leste da Tessália, na Macedônia Central e na Trácia, além de Esparta e Atenas. Também tem Tebas, Greta e Troia. Também foram muito importantes, conhecidas como cidades-estados ou poligregas. Porém, eles se destacaram mais na relação comercial. Os gregos também são chamados de helenos pelo fato de, na antiguidade, a Grécia ser muito conhecida como Elade. Bom, mudando um pouco de assunto, agora a gente vai falar sobre comércio. Epa, esse é o meu assunto. O comércio grego utilizava muitos produtos artesanais e agricultura. A economia também se baseia nisso. Os gregos, que são incríveis, faziam seus belos produtos em couro, metais e tecidos. Imagina o trabalho que deve ser a fiação até o tingimento. Sinceramente, eu não queria estar na pele deles. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, às oliveiras e o trigo. Deu até vontade de comer pão quentinho. O pequeno comércio do agricultor levava sua colheita ao mercado local. Possuíam barcos que faziam sua rota por todo o Mediterrâneo. O comércio afetava toda a sociedade grega e realizava suas compras pelo dracma, que é a moeda grega. Precisamos falar sobre o grande legado da Grécia, que é a arquitetura. Volta, Heloísa! Eu não sei falar disso aí, não. E agora? Bate o sino, pequenino sino. Oi, voltou. Internet caiu, né? Pois é, sempre acontece. Eu vou falar sobre arquitetura, né? E a arquitetura grega clássica é representada por ruínas de templos e teatros ao ar livre. O estilo pode ser dividido em 3 ordens: a dórica, a iônica e a coríntia. Os materiais mais utilizados eram a pedra, mármore, madeira e calcário. E as principais características da arquitetura grega são caráter público, conceito de belo, monumentalidade, perspectiva e proporção, simetria e harmonia, equilíbrio e rigor das formas, presença de colunas e pórticos. O Partenon é um dos edifícios mais importantes que sobreviveu da Grécia clássica. Pelo que eu vi, agora você vai estudar religião. Vou te encaminhar para um especialista. Só um minuto. Vamos falar agora sobre a tão famosa mitologia grega. Os gregos eram politeístas, isso é, acreditavam em vários deuses, e eles tinham uma intimidade muito grande com eles, pois acreditavam que eles estavam a serviço das pessoas. Os deuses gregos possuíam características humanas, defeitos e qualidades, fraquezas e paixões. Porém, eram imortais. Os gregos tinham 12 deuses principais que moravam no Monte Olimpo. Zeus, o deus dos deuses e dos trovões e dos céus, era a deusa do casamento e esposa de Zeus. Apolo, deus das artes e regente do sol. Ártemis, irmã de Apolo e deusa da caçada e regente da lua. Ares, deus das guerras. Atena, deusa da sabedoria. Afrodite, deusa da beleza e do amor. Poseidon, deus dos mares. Hermes, o mensageiro dos deuses e deus das viagens. Hefesto, deus das fornalhas. Dionísio, deus do vinho e das festas. Deméter, a deusa das plantações. Além de Zeus e Poseidon, também tinha um terceiro deus dentre os 3 grandes. Esse era Hades, que habitava o submundo e era deus dos mortos. Geralmente, eles eram associados a diversos fatores que aconteciam, como, por exemplo, os raios de Zeus ou os tornados e tufões de Poseidon. Vamos agora falar sobre as guerras... Guerra!
A Guerra do Peloponeso teve início, na verdade, com a rixa durante as guerras médicas, que foram os povos gregos expulsando os persas. Eles tiveram sucesso. Depois disso, até por volta de 475 a.C., Atenas e Esparta tiveram outra vitória sobre os persas. Só que Atenas estava duvidando muito do possível ataque de Esparta. Então eles construíram um muro em volta de si, se isolando, né? E depois disso, Esparta não gostou muito, e decidiu tentar atacar os atenienses, mas os pacificadores conseguiram acalmar a situação. Depois de 3 tentativas, mais ou menos, bem sucedidas dos pacificadores, não foi o suficiente lá para a quarta. Tanto que Esparta marchou contra Atenas. Eles tiveram sucesso, devastando por completo não só Atenas, mas toda a Grécia, fazendo com que até o exército espartano ficasse fraco. Depois eles foram dominados pela Mesopotâmia. São 3 tipos de entretenimento: o teatro, os contadores de história e os de esportes. O teatro que nós conhecemos hoje em dia é descendente do teatro que acontecia na Grécia Antiga, geralmente em Atenas. Eles não demoraram muito para transformar tudo isso em um tipo de competição. O teatro é dividido em 2 tipos: tragédia e comédia. A mais reconhecida era a tragédia, que contava sobre deuses místicos e heróis que geralmente morriam por sua ambição. Eles também contavam sobre a pena, o medo e até mesmo sobre a justiça dos deuses. Outra forma eram os contadores de história. Eles geralmente ficavam em volta de uma fogueira e contavam todas as histórias que aconteciam no lugar, principalmente lendas que levavam de pai para filho. Isso acontecia porque a maioria da Grécia Antiga era analfabeta, então era obrigatório meio que eles contarem tudo pela voz. O terceiro tipo eram os esportes, que era mais ou menos o que nós conhecemos hoje como os Jogos Olímpicos. Nesses jogos aconteciam o que a gente vê hoje em dia. Tinham corridas de carruagem, lutas, arremessos de pesos e até mesmo um tipo de futebol que tinha um nome muito diferente na época. Então com isso nós podemos perceber que o entretenimento antigo era muito parecido com o que nós temos hoje em dia. Você vai ser o primeiro ser humano do mundo. Esse é o fogo. Como ele ousa dar fogo aos humanos? Terei de punir a humanidade. No final, a última que sobrou foi apenas a esperança.